E o mais querido do Brasil prepara a chegada de Nicolás de la Cruz ao nosso Mengão queridão. E hoje é um dia pra lá de especial. É isso mesmo. Hoje, Nicolás de la Cruz faz o seu último jogo com a camisa do River Plate da Argentina. O torcedor argentino, ou melhor, o torcedor do River Plate vai poder aí, né, se despedir de Nicolás de la Cruz depois de 6 temporadas atuando pelo River Plate da Argentina. O jogo que acontece hoje entre o River e Rosário Central a partir das 21 horas. Jogo que acontece pelo Troféu dos Campeões da Argentina. River Plate e Rosário Central. Inclusive, temos uma informação importante que de la Cruz foi relacionado. E como você vai poder acompanhar esse jogo de despedida de la Cruz antes de chegar no nosso Mengão queridão? O Flamengo já prepara o valor da multa para pagar ao River Plate de forma à vista, e de la Cruz, depois deste jogo, está a caminho do mais querido Brasil. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo Matias Vina, próximo reforço que o Flamengo está muito próximo de contratar. O Flamengo tem a situação também envolvendo Léo Ortiz, que tem acordo totalmente encaminhado com o zagueiro do Red Bull Bragantino. Situação, meus amigos, olha só, eu vi alguns, né, torcedores, alguns nossos inscritos aqui, pedindo pra gente parar de falar sobre Gabriel Barbosa. Mas não tem como, gente. Não tem como. Porque são coisas que estão acontecendo e a gente precisa deixar vocês sempre muito bem informados. E a situação é o seguinte: Gabigol foi denunciado, tá, por recusar realizar exames antidoping lá no começo do ano, em abril. A gente vai falar sobre isso. Sobre Gabigol também, situação envolvendo Gabigol no Corinthians. Marcos Braz já mandou o papo. Não tem jogador à venda. Não está à venda. O jogador não está à venda, né? O jogador é um ativo do clube. Não está à venda. A gente conta com o jogador para 2024. Só que o Corinthians não desiste. O Augusto Melo, mais uma vez, deu entrevista à ESPN e falou novamente que está conversando com o Flamengo. Conversou, ligou para o Marcos Braz, perguntou se podia realmente conversar com o Gabigol, tem interesse em outros jogadores do Flamengo, já cogita envolver Lucas Veríssimo, zagueiro, que o Flamengo já chegou a sondar o jogador em outras ocasiões, já chegou a citar o nome do zagueiro como moeda de troca para ter Gabigol em 2024, já olhando também o tempo de contrato de Gabigol, falou que a partir, né, daqui a 6 meses o Gabigol já pode assinar um pré-contrato. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre Guilherme Varela, hein? Que empresários parece que quer tirar Guilherme Varela do Flamengo. Guilherme Varela, que está no Flamengo, já passou aí, desde que ele chegou, 4 técnicos pelo rubro-negro. E até agora o Guilherme Varela não conseguiu se firmar na lateral direita do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você, o que está acontecendo nesse momento. Mas antes, dá aquela moral pra gente rapidinho aí, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar já falando sobre a situação envolvendo o lateral direito Guilherme Varela. O que acontece é o seguinte: segundo as informações trazidas lá pelo Coluna do Flamengo, diz o seguinte: o lateral direito Guilherme Varela entrou na mira de empresários, isso porque o Flamengo recebeu sondagem de intermediários que buscaram entender o contexto do jogador uruguaio no atual momento rubro-negro, inclusive questões financeiras. Os clubes que os empresários representam não foram revelados, mas a diretoria do Flamengo foi buscada para consulta de status de Varela no elenco e também de salário mensal do uruguaio. Informações que foram divulgadas pelo GE. Desse modo, o lateral de 30 anos volta a despertar interesse de outros clubes. Peñarol do Uruguai e River Plate da Argentina já haviam demonstrado interesse em Guilherme Varela. A equipe uruguaia, inclusive, mantém contato com o jogador do Flamengo por meio do presidente Inácio Julio. No entanto, o Flamengo ainda não recebeu alguma proposta oficial pelo atleta de 30 anos. Então, assim, o que acontece? O momento que Guilherme Varela está no Flamengo, na verdade, já desde que Guilherme Varela está no Flamengo, já se passou 4 técnicos, né, com o Tite agora. Foram Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e agora o técnico Tite. Mas, na verdade, o Guilherme Varela não conseguiu ainda se firmar como titular na lateral direita. E agora, empresários de outros clubes que não foram revelados chegaram a procurar o jogador
chegaram a procurar o Flamengo, saber a real situação do jogador, salário do atleta dentro do Flamengo. Olha, eu não sei, hein? Guilherme Varela pode deixar o Flamengo, mas nesse momento nenhuma proposta oficial na mesa. Vamos ver como deve sair a situação, mas é claro que eu vou estar sempre focado para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Gabigol e Corinthians. O Marcos Braz ontem falou sobre esse assunto. Em entrevista ao GE, ele deixou claro que Gabigol não está à venda. Gabigol é um ativo do clube. O Flamengo conta com o Gabigol para o ano que vem. Só que o Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele não se cansa de falar que quer Gabigol para 2024. O cara quer levar Gabriel Barbosa para o Corinthians. E agora ele revelou que está em conversas com o Marcos Braz, já conversou com o Marcos Braz por telefone, pediu inclusive autorização ao vice-presidente de futebol do Flamengo para conversar com o Gabigol. Ele também falou que tem interesse em outros jogadores do Flamengo, só que não teve nomes revelados nessa conversa. E agora, na entrevista à ESPN, nessa última quinta-feira, ele admitiu que não tem total condições de pagar a multa de Gabigol hoje no Flamengo, mas não descarta envolver jogador como moeda de troca, inclusive o zagueiro Lucas Veríssimo, jogador que já esteve, né, no radar do Flamengo. O Augusto Melo, ele chegou a falar o seguinte: não chegou ao atleta e procurador. Foi um telefonema com o Braz para saber se posso conversar com ele, com o Gabigol. Sei do interesse deles em um jogador nosso e temos em outros deles. Falaram que podemos conversar, porque não entram em negociação. Se não sair, pode sair um pré-contrato em 6 meses. Olha só, já de olho no pré-contrato de Gabigol. Queremos ética, sem desavença. Minha ética vai ser sempre essa, direto com o presidente e depois com o atleta e procurador, disse Augusto Melo em entrevista à ESPN. E ele ainda falou o seguinte: pode ser negociável, nenhum clube quer perder alguém de graça. Se quiserem liberar, vamos estudar de que forma. A multa é viável hoje. Nenhum clube brasileiro tem condições hoje. Queremos um acordo, talvez um atleta nosso nos deles. É uma conversa sem nenhuma expectativa. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não der, tem outros que estamos monitorando. Não vamos mais fazer loucuras, disse aí o presidente Augusto Melo em relação à situação de Gabigol, hein? Olha só, eu vou falar para vocês, os caras querem levar Gabigol pro Corinthians. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação? Gabigol no Corinthians. O Augusto Melo está de olho no tempo de contrato. A partir do meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e o Gabigol deixar o Flamengo totalmente de graça. Ele falou que a multa é inviável, não tem condições. Nenhum clube brasileiro tem condições hoje de pagar a multa de Gabigol ao Flamengo. Ele falou também sobre envolver um jogador em negociação como moeda de troca. Eu acredito que isso aí o Flamengo não vai fazer. Não vai fazer. O Marcos Braz já deixou claro, o Gabigol é do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, é um ativo do clube e a gente conta com o Gabigol para 2024. Mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Por se falar em Gabriel Barbosa, meus amigos, Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. O que acontece? Segundo as informações trazidas pelo GE, o caso aconteceu no dia 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu. Dessa forma, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao CT. Com a exceção do camisa 10, os demais atletas realizaram antidoping antes do treino. Então aí, Gabigol denunciado, né, pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem, denunciou aí o camisa 10 do Flamengo por tentativa de fraudar um exame de controle de doping, que tem que fazer todo ano, né? Faz aquele controle de exame. E segundo agora as informações trazidas pelo GE, que Gabigol se recusou, na verdade, a realizar esses exames. Vamos ver o que deve acontecer aí em relação a Gabriel Barbosa. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Nicolás de la Cruz no mais querido Brasil, porque o Flamengo já prepara o anúncio, a chegada de la Cruz no nosso Mengão queridão. O Flamengo fechou acordo com de la Cruz
e vai pagar o River Plate 16 milhões de dólares à vista, ou seja, 79 milhões de reais na cotação atual. E nesse momento a informação que a gente tem é a seguinte: hoje tem um jogo bacana, hoje tem um jogo emocionante para o Nicolás de la Cruz e para a torcida do River Plate da Argentina. Hoje tem o último jogo do Nicolás com a camisa do River antes de rumar para o nosso Mengão queridão. River Plate e Rosário Central se enfrentam logo mais a partir das 9 horas da noite. É um jogo que acontece pela decisão do troféu dos campeões da Argentina. E a boa notícia é que Nicolás de la Cruz foi relacionado para esse jogo. De la Cruz foi um dos 32 jogadores relacionados pelo técnico Martín de Michelis para a disputa do troféu dos campeões contra o Rosário Central. A decisão é uma espécie de Supercopa do Brasil. O campeão, né, da Supercopa da Copa da Argentina e o campeão do campeonato argentino se enfrentam, como aqui no Brasil tem o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro se enfrentam, né, na Supercopa aí na Supercopa aí do Brasil, e tem a Supercopa da Argentina. Inclusive esse jogo marca o encontro do campeão argentino, o River Plate, com o vencedor da Copa da Liga Argentina, que é a equipe da cidade central, que é o Rosário Central. Camisa 11 do River de la Cruz é titular na equipe de Michelis. O uruguaio começou entre os 11 iniciais nas últimas 5 partidas do clube de Buenos Aires em 2023. Contando com a seleção uruguaia, o meio-campista disputou 41 jogos, somando 10 gols e 6 assistências. Então aí, Nicolás de la Cruz fazendo o seu último jogo. Lembrando que o jogo acontece hoje às 21 horas, horário de Brasília. Se você quiser acompanhar esse jogo, a ESPN, tá, vai transmitir esse jogo pela TV por assinatura e também pelo stream no Star Mais. Também você pode acompanhar a partir das 9 horas da noite. River Plate e Rosário Central, a despedida de Nicolás de la Cruz do clube argentino, novo reforço do Mengão queridão. Então vamos seguir aí firme e forte. Você realmente está animado para a chegada de la Cruz no nosso Mengão queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar sobre Matias Vina, lateral esquerdo, que está a um passo de se tornar reforço do nosso Mengão queridão. O Flamengo já conversa com a Roma depois da sinalização do clube italiano em realmente decidir vender o jogador para o Flamengo. O Flamengo imediatamente iniciou as conversas sobre os valores. O Flamengo já teria conversas sobre a negociação para ter o atleta. Só que os valores é um assunto mais complexo, um assunto que precisa de um pouco mais de atenção para serem resolvidos. Como realmente o Flamengo vai pagar a Roma da Itália, os valores que o Roma pede para liberar o Matias Vina, lateral esquerdo, para reforçar o nosso Mengão queridão. Essa é a próxima questão, o próximo passo do Flamengo. Isso apenas o que falta para o Flamengo contratar o lateral esquerdo Matias Vina. Lembrando que tem essa questão lá de empréstimo do Roma ao Sassuolo da Itália. Isso aí não é questão, tá, gente? Vai ter aquela taxa de devolução, o jogador vai ser devolvido para a Roma vende para o Flamengo e a Roma paga a taxa de devolução ao clube italiano, outro clube italiano que é o Sassuolo da Itália, com quem Matias Vina tem contrato vigente por empréstimo até o meado de 2024. O jogador já aceitou, já topou vir para o mais querido Brasil, o Roma já aceitou vender o jogador e agora os valores giram de 8 a 10 milhões de euros. E o Flamengo agora parte para esse passo, negociar os valores, forma de pagamento, tudo e muito mais para poder trazer Matias Vina para o nosso Mengão queridão. A gente tá ligadaço nessa situação e é claro, a qualquer momento a gente vai trazer mais detalhes para você, beleza? Bom, mas de agora foi isso, fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo a chegada de la Cruz, situação envolvendo a chegada de Léo Ortiz, que também o Flamengo está finalizando o detalhe de Léo Ortiz, situação envolvendo agora Matias Vina, próximo alvo do Flamengo e prioridade para a lateral esquerda. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.